Boa noite a todos. Vamos dar início, então, a essa sessão especial de homenagem a Gildo Marçal Brandão. A morte de Gildo causou uma comoção muito grande na comunidade das ciências sociais de todo o Brasil. E ao saber desse triste acontecimento, a diretoria da Vox imediatamente se propôs a realizar uma homenagem a ele nesse 34º encontro anual. E é o que nós estamos fazendo. Até onde nós sabemos, Gildo já recebeu várias homenagens públicas desde fevereiro, mês em que faleceu. Por exemplo, na própria Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, onde ele lecionava, ele recebeu uma homenagem muito comovente. Ele foi homenageado na Universidade Federal de Pernambuco e também no último encontro da Associação Brasileira de Ciência Política, ABCP. Para compor essa mesa de homenagem aqui em Caxambu, nós convidamos pessoas que eram amigas de Gildo e o conheceram bem em algumas das suas diferentes dimensões. Assim, estão aqui comigo o professor Luiz Werneck Viana, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, o professor Gabriel Con, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a professora Edith Rugai Bastos, do IFISH, e a professora Tereza Salles, do Centro Josué de Castro. E eu mesmo, Cícero Araújo, que estou aqui representando a diretoria da Unpox e vou coordenar a mesa. Eu quero agradecer a todos os colegas que se dispuseram a participar dessa atividade, agradecer os presentes, registro a presença de Lucas Brandão, filho do Gildo, que está representando a família. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra primeiro para a professora Edith Rugai Bastos, do IFISH da Unicamp, que vai começar essa sessão. Edith. Obrigada. Falar de um amigo que nos deixou é muito penoso, principalmente quando nós trabalhamos juntos, empreendemos alguns trabalhos até o último momento da vida dele. A morte inesperada de Gildo deixou um vazio enorme entre nós. O diálogo que nos aproximou e permitiu um trabalho conjugado tem seu eixo na reflexão sobre o pensamento político-social brasileiro e se explicita principalmente em um projeto temático. Esse projeto, que recebeu o nome Linhagens do Pensamento Político-Social Brasileiro, é também o nome do último livro publicado por Gildo, em 2007, e reúne pesquisadores da Universidade de São Paulo, do FRJ, da Unicamp, da UFSCar e da Unifesp. Eu vou falar um pouquinho sobre esse projeto que ocupou os últimos dias da vida de Gildo. As suas hipóteses, as hipóteses desse projeto se ancoram direta ou indiretamente nas provocações que são levantadas no livro Linhagens do Pensamento Político-Social Brasileiro.
O Gildo tinha muitos trabalhos anteriores e um importante livro, A Esquerda Positiva, As Duas Almas do Partido Comunista. E embora à primeira vista pareça não haver continuidade entre aquela pesquisa desenvolvida sobre a gênese e o papel político da esquerda brasileira, o resultado destas investigações resultou, numa ligação muito grande, num levantamento de várias hipóteses que ancoram este trabalho, esse projeto temático. O Gildo lembrou várias vezes que aquele trabalho, aquele estudo, aquela pesquisa sobre a esquerda brasileira deixou um saldo de hipóteses, de argumentos, de reflexões sobre o modo de tratar a relação entre ideias e processos políticos. Esse conjunto de questões o levou a pensá-las em outros contextos, em outras configurações históricas. Assim, a temática da organização do poder, que sempre desafiou a Gildo e que esteve presente nos textos anteriores, encontrou um outro campo de desenvolvimento, isto é, o pensamento político brasileiro. Desse modo, as categorias intelectuais e as formulações políticas implicadas na construção do Estado Nacional passaram a ser objetivo de suas preocupações. A seguir, ele foi tentando levantar a história das ideias que os brasileiros pensaram ou aclimataram para compreender a compreensão da sociedade, essas ideias como via de acesso para a compreensão da sociedade que eles próprios construíram. O centro de interesse, segundo está expresso no próprio memorial do concurso de titularidade do Gildo, são as relações entre a teoria política e a história das ideias, entre visões de mundo e instituições políticas, entre o mundo das ideias e o mundo da ação política. Naturalmente, depois de levantar estas correlações, o passo seguinte foi a elaboração do projeto de pesquisa. Ele partiu do princípio de serem a construção da nação e do Estado momentos de um único processo, e ele formula as hipóteses metodológicas que constituirão os pontos de partida analíticos sobre as quais repousa a pesquisa do pensamento brasileiro. É claro que o desenho desse projeto está no livro Linhagens do Pensamento Político Brasileiro, que foi publicado em 2007. Ao afirmar a presença de linhagens do pensamento político brasileiro, Gildo não pressupõe a existência de uma linearidade ou de um traço evolutivo que unifica as ideias. Ele supõe continuidades e rupturas entre elas. Ele afirma não existirem matrizes ideológicas transtemporais. Assim, ele procura equilibrar duas formas de compreensão do pensamento. De um lado, os elementos teóricos fundantes das ideias. De outro, o contexto histórico em que elas são gestadas, desenvolvidas, modificadas e aplicadas a situações concretas. E a partir dessa combinação, que sem dúvida é muito difícil, ele aponta as afinidades eletivas existentes entre os autores, que por vezes nem se dão conta desse fato. Tais encontros se dão tanto a partir de uma polissemia de
conteúdos aos quais se aplicam os mesmos conceitos, quanto de uma aparente multiplicidade de termos que remetem a uma mesma conotação. Assim, ele propõe um método para abordar tantos temas como os autores brasileiros. Sem negar os hábitos sedimentados, os hábitos de leitura que já estão sedimentados, porque Gildo o tempo todo declarava sua dívida para com Hegel, ele coloca-se na posição do analista que se vê diante do objeto pela primeira vez. Suas perguntas sobre a temática e sobre os intérpretes são sempre novas. Isto trata-se de uma atitude que sempre foi constitutiva da figura do Gildo. Eu até assumo a tentação de aplicar a frase de Fernando Pessoa: sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Vale lembrar que a questão do método foi uma preocupação constante de sua reflexão. 2 décadas antes da publicação de sua livre docência, ele lembrava, num artigo, que a questão da revista Temas, que a questão de método é uma questão política, pois de outro modo ela poderia ser supérflua ou arriscar a permanecer formal, apesar do autor poder ter intenções contrárias a esse formalismo, porque se ela for desligada e incontaminada pelas análises concretas de situações concretas. Dessa ótica, ao estudar o pensamento, ele se afasta de uma leitura meramente descritiva, de uma análise que se atenha somente ao discurso e da consideração das ideias desligadas do contexto no qual são produzidas ou retomadas. A possibilidade de estabelecer a conexão ideias-instituições políticas se dá, em sua formulação, através de uma pergunta: é possível captar historicamente a formação dos programas políticos das grandes correntes ideológicas do país? A busca de resposta a essa pergunta o leva a identificar e descrever as principais formas de pensamento ou famílias intelectuais que, a partir da segunda metade do século XIX, dominaram o pensamento político brasileiro e verificar como essas correntes responderam aos desafios colocados pela sociedade e pela política. A gênese, a estrutura e as transformações de cada família intelectual são pesquisadas para indicar suas continuidades, suas metamorfoses ou pseudometamorfoses. A análise tem por objeto tanto o conteúdo substantivo das ideias como as formas de pensar que são subjacentes a ela. Isto é, uso as palavras de Gildo, as estruturas mentais e categorias teóricas a partir das quais a realidade é percebida, a experiência elaborada e a ação política organizada. Assim, ele volta ao clássico problema que ele levanta desde os primeiros artigos das relações forma e conteúdo. Contrariando grande parte das interpretações sobre o pensamento brasileiro, ele demonstrou que a vida ideológica brasileira não é aleatória e que suas principais correntes não são fenômenos conjunturais. Ele mostra a continuidade existente entre as formulações dos denominados intérpretes do Brasil e as análises resultantes da pesquisa acadêmica institucionalizada. Em outros termos,
Ele afirma que nenhuma inovação intelectual parte de um espaço desabitado pelo conhecimento. Na segunda parte do livro Linhagens do Pensamento Político Brasileiro, ele reflete sobre a teoria política a partir da periferia. Desafiado pela pergunta por que pensar o Brasil, Gildo primeiramente dá uma resposta aparentemente simples. Se nós não fizermos, ninguém fará. Tá? Mas o argumento ganha força em seu desdobramento, lembrando que, embora nossos autores possam ser vistos como menores face aos grandes intelectuais das ciências sociais, abre-se a possibilidade de transformar a fraqueza em vantagem, pois a análise da parte pode iluminar o todo. É a mesma estratégia usada por Gramsci. Ao debater a questão meridional, ele busca apontar antes as fraquezas do sistema do que os problemas exclusivos da região sul da Itália. Ele pensa a emancipação do Sul como um momento necessário da emancipação da nação. Segundo Gildo, olhar o mundo da perspectiva da periferia pode lançar luz a partir de um novo ângulo sobre a natureza e a evolução da cultura, do capitalismo e da política mundiais. São palavras dele, uma vez que não se pode pensar a nação nos limites da nação, não é possível pensar o Brasil sem situá-lo no mundo, mas a maneira de fazê-lo torna possível, ou não, pensar o próprio mundo da perspectiva da periferia. Produz e reproduz o protagonismo dos intelectuais. Pensar um país em que a burguesia não enfrentou a tarefa de incorporar seus subalternos e a intelectualidade ora se propõe ir ao povo ou dar voz aos que não têm voz, ora se julga investida de um mandato numa advocacia gratuita das classes sociais, é a difícil temática que Gildo se propôs a deslindar. Pelas razões expostas, pelo objetivo a ser alcançado e pelo método escolhido, fica clara a sua preocupação com a fragmentação do conhecimento, sua crítica a todas as leituras parciais e sua recusa à utilização de fórmulas feitas. Só assim, de acordo com sua perspectiva, será possível reconstruir as linhas de força do pensamento político brasileiro e os processos reais por ele interpelados, provocados ou dirigidos. Um ponto importante na análise proposta é a abordagem das crises. Nesses momentos, os paradigmas revelam suas potencialidades cognitivas e também tornam claras suas fragilidades. Na crise, as tensões se explicitam, as explicações rotinizadas perdem seu poder e as análises se colocam em outro patamar. Nesse sentido, a crise se apresenta em uma dupla direção. De um lado, ela é componente da conjuntura em que as ideias emergem ou são retomadas. De outra, ela ganha um sentido heurístico, abrindo novas portas à reflexão. Até agora eu falei de teoria e método nos trabalhos de Gildo. Agora falo do seu comportamento diante do objeto de pesquisa. É interessante relembrar que tanto em suas falas como em seus textos, raramente ele empregava o termo concluindo. Ele preferia, todos que o conhecem sabem disso, ele preferia usar as expressões tudo somado ou mais contundentemente feitas as contas.
não era apenas um modo de expressar-se. Tratava-se de uma atitude diante do conhecimento e das ideias. Significava a partir dos elementos que se abrem diante de mim, ou desses elementos apresentados e de argumentação desenvolvida, nós temos outros elementos que abrem possibilidades a novas direções de pensamento. Ou seja, fizemos um balanço para, a partir dele, iniciarmos nós ou os outros diferente etapa de investigação. É essa posição diante da vida, da política, do pensamento, dos conflitos, que permite a todos que o conheceram reconhecer nele a presença de duas qualidades raramente associadas. Ele era capaz de discutir e lutar firmemente, eu acho até que ferozmente, pelas suas ideias e, ao mesmo tempo, respeitar a posição dos outros e admitir a pluralidade das opiniões. Contribuições teórico-metodológicas, atitude impecável diante da pesquisa, valorização do trabalho coletivo são alguns dos pontos que eu indiquei como parte da herança que Gildo nos legou. Mas existem muitas razões para lamentar o vazio que sua personalidade firme nos deixou. Obrigada. Obrigado, professora Elis. Passo agora a palavra ao professor Gabriel. Muito obrigado.